A suspensão do contrato de trabalho é a paralisação total dos efeitos do contrato de trabalho. Tanto não há prestação de serviços por parte do empregado, como também não há qualquer espécie de recebimento. Trata-se de uma ampla paralisação. São exemplos de suspensão do contrato de trabalho: as ausências injustificadas do empregado ao seu trabalho, quando o empregado está suspenso disciplinarmente, layoff, que está previsto no artigo 476-A da CLT, que autoriza a suspensão do contrato de trabalho por um período de 2 a 5 meses, que é para a participação desse empregado em um curso ou programa de qualificação profissional que é oferecido pelo empregador. Também a suspensão, os dias em que o trabalhador está em greve e também outras situações que estão esparsas na CLT. Já na interrupção do contrato de trabalho, embora haja paralisação da prestação de serviços, o empregado recebe o salário normalmente. E o referido período é computado para fins de prazo previdenciário. Alguns exemplos de interrupção do contrato de trabalho são as hipóteses de falta justificada ao trabalho, como a licença gala, de 3 dias após o casamento, a licença nojo, de 2 dias em decorrência do falecimento de um parente direto, e outras faltas que sejam consideradas justificadas pelo empregador. E outro exemplo também de interrupção é o período de férias. No período de calamidade em decorrência do coronavírus, é considerada falta justificada a falta por questões sanitárias essenciais para o seu controle. Assim, apenas para frisar, na suspensão do contrato de trabalho não há prestação de serviços e não há pagamento de salário, bem como nem cômputo do tempo para fins previdenciários. Já na interrupção, embora não haja prestação de serviços, o tempo continua fluindo e contando para fins previdenciários e o empregado recebe normalmente sua remuneração. O empregador é autorizado a modificar o contrato de trabalho em algumas situações, o que é denominado ius variandi, que se traduz basicamente no direito de alterar. Em virtude dos princípios que regem o direito do trabalho, em especial o princípio da proteção e o princípio da condição mais benéfica, em regra, essas alterações precisam da anuência do empregado e devem lhe favorecer, ou seja, servem para melhorar suas condições de trabalho. Mas a legislação apresenta algumas hipóteses que a alteração é permitida mesmo que o empregado não concorde. E, em alguns casos, pode inclusive não ser mais favorável a ele. É como no caso de reversão no cargo de confiança, quando o empregador, então, não quer mais que o empregado ocupe aquela determinada atribuição de gerência ou supervisão, e o empregado tem que retornar à sua função anterior. Veja que isso não é rebaixamento, é reversão ao cargo efetivo. E nesse caso, o empregado perde o direito à sua gratificação. Outra situação é que, em geral, é vedada a transferência do empregado quando resultar alteração de domicílio. Porém, a própria legislação ressalva a situação de cargo de confiança e quando há previsão contratual em decorrência de necessidade de serviço. Os contratos de trabalho podem ser firmados por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Na hipótese do contrato por prazo determinado, a situação mais comum é que, ao término do prazo, o contrato se encerre normalmente. Ou seja, não teve iniciativa de nenhuma das partes para a extinção do contrato de trabalho. A extinção decorre tão somente da fruição do prazo. Nessa situação, são devidas as seguintes verbas: saldo de salário, 13º salário proporcional, férias proporcionais e férias vencidas que não foram usufruídas, se houver. Veja que não são devidas verbas compensatórias ou que sejam em decorrência do elemento surpresa, como por exemplo o aviso prévio, já que a extinção foi natural, por simples fluência do tempo. No entanto,
pode ocorrer de uma das partes desejarem encerrar o contrato antes de chegar à data aprazada. Se a iniciativa do rompimento decorreu do empregador, se acresce às verbas rescisórias a multa de 40% do FGTS e uma indenização prevista no artigo 479 da CLT. Esta corresponde ao valor de 50% dos salários que seriam devidos se o contrato permanecesse em prática até a data firmada. No entanto, se o empregado agir numa das hipóteses de justa causa, ele terá direito apenas ao saldo de salário e férias vencidas se houver. Agora, se a iniciativa do rompimento foi do empregado, é ele que está obrigado a indenizar o empregador por força do artigo 480 da CLT. Sim, a CLT prevê que ele deve indenizar o empregador pelos prejuízos causados, desde que tal valor não ultrapasse a metade do que lhe seria devido até o final do contrato de trabalho, conforme o prazo que havia sido estabelecido. Sendo iniciativa do empregado, ele tem direito a receber saldo de salário, 13º salário proporcional, férias com 1/3 proporcionais e férias vencidas se houver. Mas pode acontecer também a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a conhecida justa causa do empregador também nos contratos por prazo determinado. Nessa situação, são devidas ao empregado todas as verbas como se a iniciativa fosse do empregador. Agora, é importante chamar a atenção quanto à questão do aviso prévio. Claro que ele só vai existir nas situações que uma das partes resolve encerrar o contrato com antecedência. E ambas têm direito de serem comunicadas antecipadamente a respeito dessa questão. O empregador tem direito a ser comunicado com antecedência de 30 dias, bem como o empregado tem o direito de ser comunicado nesse prazo. Porém, se o contrato esteve vigente por mais de um ano, a cada ano terá acrescido 3 dias no seu direito de aviso prévio. O tempo do aviso prévio pode ser de serviço prestado pelo empregado, que é o aviso prévio trabalhado, ou então indenizado, em que os dias referentes ao aviso prévio são pagos. A data de término do contrato de trabalho a ser anotada na CTPS é correspondente ao término do prazo do aviso prévio, mesmo que ele seja indenizado. Trata-se da projeção do aviso prévio, que integra o contrato de trabalho, gerando efeitos e também reflexos. Se a iniciativa da extinção foi do empregador, então ele pode indenizar ou o empregado vai trabalhar normalmente. Mas nesse caso, o empregado tem direito à redução de 2 horas das suas atividades diariamente ou pode optar em reduzir 7 dias corridos de trabalho. Isso serve para fins dele procurar outro emprego. No entanto, se a iniciativa foi do empregado, ele deve trabalhar os 30 dias completos ou terá o valor correspondente subtraído das suas verbas rescisórias. Mas atenção! Pode acontecer dos contratos por prazo determinado conterem uma cláusula assecuratória do direito recíproco, ou seja, de ambas as partes, encerrarem o contrato de trabalho com antecedência. Nesse caso, eles não precisam pagar as indenizações que estão previstas nos artigos 479 e 480, devidas, respectivamente, pelo empregador e pelo empregado. Mas a grande maioria dos contratos de trabalho é firmada por prazo indeterminado. E a sua extinção pode ocorrer por iniciativa de uma das partes, ou agora também por ambas as partes mediante um acordo. Quando for iniciativa do empregado, que é popularmente chamada de pedido de demissão, o empregado terá direito de receber saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas com 1/3, se houver, férias com 1/3 proporcionais ao tempo que prestou serviços no último ano de período aquisitivo. Não esqueça do aviso prévio, que nesse caso é o empregado que deve pagar ao empregador, ou trabalhado, ou então será descontado. Mas quando a iniciativa é do empregador, o empregado é dispensado e pode ser sem justa causa ou com justa causa.
Sem justa causa, sem o acometimento de uma falta grave, é a situação em que o empregado terá o direito de receber várias verbas rescisórias. O saldo de salário, 13º salário proporcional, férias com 1/3 proporcionais, férias com 1/3 vencidas, se houver, aviso prévio proporcional e multa de 40% sobre os depósitos da FGTS. O poder de dispensar o empregado a qualquer momento, que não seja em exercício de alguma estabilidade, decorre do ius variandi do empregador. Trata-se de um poder potestativo, ou seja, o empregado nada pode fazer contra isso. Mas não se trata de um poder absoluto e que possa violar direitos fundamentais. Assim, a súmula 443 do TST prevê que nas hipóteses em que o empregado tiver alguma doença grave e estigmatizante, cabe ao empregador comprovar que não foi uma dispensa discriminatória. Ou seja, inverte-se o ônus da prova. Não significa que o empregador não possa dispensar, mas significa que ele vai dispensar se for mesmo necessário. Isso serve para evitar discriminações. No entanto, o empregador ainda pode dispensar o empregado quando ele comete alguma falta grave. Trata-se da dispensa por justa causa. É necessário que esse fato grave se enquadre em uma das situações previstas na legislação, lá no artigo 482 da CLT, como, por exemplo, incontinência de conduta, mau procedimento ou ato de indisciplina. O fato deve guardar a proporcionalidade com a penalidade, que é a maior de todas, a justa causa. Ou seja, o fato deve realmente ser grave. Nessa situação, o empregado apenas terá direito ao seu saldo de salário daquele mês trabalhado e férias vencidas se houver. Veja que ele perde direito até às verbas que estava adquirindo naquele ano, como as férias proporcionais e o 13º proporcional. Pouco conhecida é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é uma espécie de justa causa do empregador. São situações nas quais é o empregador que comete uma falta grave, dentre as quais que estão lá descritas no artigo 483 da CLT, como, por exemplo, ofender fisicamente o empregado. Nessa situação, são devidas ao empregado todas as verbas rescisórias, tal como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Pode ainda acontecer que ambos cometam faltas graves e o contrato seja extinto por culpa recíproca. Claro que essa situação somente ocorre em um reconhecimento lá numa ação judicial. Nesse caso específico, o empregado tem direito a receber o saldo de salário, as férias vencidas com 1/3, se houver, e as demais verbas somente pela metade, ou seja, 50% do aviso prévio proporcional, 50% das férias proporcionais com 1/3, 50% do 13º proporcional e 20% da multa da FGTS. Há situações ainda que a extinção contratual ocorre de forma alheia à vontade das partes, como na situação de morte do empregado, que consequentemente, claro, encerra o liame empregatício. Nesse caso, o espólio ou o beneficiário previdenciário receberá saldo de salário, férias vencidas proporcionais, se houver, e 13º proporcional. Também pode acontecer a extinção da empresa, situação na qual os efeitos da extinção são os mesmos da dispensa sem justa causa, com o consequente pagamento de todas aquelas verbas rescisórias. E uma situação nova surgiu com a reforma trabalhista, a hipótese de extinção do contrato por acordo entre as partes. Nessa situação, o empregado recebe normalmente as verbas rescisórias como se fosse extinção sem justa causa. Porém, com relação ao aviso prévio proporcional e a indenização de 40% do FGTS, receberá somente a metade. Interessante que o empregado poderá movimentar 80% dos depósitos de sua conta da FGTS, enquanto que na dispensa sem justa causa, ele pode sacar todo o valor. A reforma trabalhista ainda inovou com a inclusão do artigo 477-A da CLT,
que equipara as dispensas coletivas às individuais, não mais requerendo a autorização prévia do sindicato ou a celebração de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Trata-se de um artigo bem polêmico e que se encontra ainda em discussão, tanto na doutrina como na jurisprudência. Já o artigo 477-B da CLT prevê que o plano de demissão voluntário, conhecido PDV, tanto individual como coletivo, se for previsto em convenção ou acordo coletivo, enseja a quitação geral do contrato de trabalho, de modo que o empregado não poderá questionar nenhuma verba perante o judiciário.